Olá, eu sou Larissa Bruna e nós estamos hoje em mais um episódio do podcast Alon Conexão Técnica. E o assunto de hoje é inspeção predial. Eu vou entrevistar a Priscila hoje. Como ela fez? Bom, vamos lá. Primeira pergunta, assim, o que é inspeção predial? Vou me apresentar de novo para vocês não esquecerem quem eu sou, tá? Olá, meu nome é Priscila Elten, sou engenheira civil, patologista, especialista na área da construção civil. E vamos falar, né, sobre inspeção predial. O que é a inspeção predial? A inspeção predial é uma verificação, em termos leigos, é você estar doente e vai a um clínico geral, e ele vai fazer uma avaliação em você. Ele vai ver, fazer, como que chama? Acho que é auscultar, né, que fala. Vai auscultar, vai ver se está tudo certo, vai pedir alguns exames complementares, se for necessário. Você vai fazer uma anamnese, que é contar o motivo de estar ali com ele. Enfim, você vai fazer uma avaliação. Agora, quando a gente vem para o universo da engenharia, para o universo da construção civil, ao invés de você levar o seu prédio, né, você vai chamar um engenheiro habilitado e capacitado. Habilitado tem formação em engenharia civil ou formação em arquitetura. Capacitado possui capacitação técnica para fazer aquele serviço. Nem todo engenheiro ou arquiteto formado possui capacidade técnica, isso é bom deixar claro, para fazer o serviço. E aí você vai levar esse profissional ao seu empreendimento para poder passar por um checklist. Então, você vai fazer uma anamnese, você síndico, você administrador, você morador, vai fazer uma anamnese no prédio como um todo, vai falar, olha, eu tô com uma infiltração em tal andar, que já aconteceu várias vezes, eu tô com vazamento em tal ponto. Então, você vai contar o seu ponto de vista sobre aquele empreendimento. E depois, esse prédio vai ser inspecionado. Então, inicialmente é uma inspeção visual, onde utiliza-se alguns equipamentos, sim, como, por exemplo, câmeras termográficas, eu posso utilizar câmeras profissionais, eu posso usar um inclinômetro para poder verificar inclinação de calha, inclinação de piso, eu posso usar a trena para verificar a altura das janelas, abertura dos vãos das janelas, abertura dos vãos dos guarda-corpos. Eu uso alguns equipamentos que não fazem nenhum tipo de intervenção destrutiva no sistema, e aí eu faço um aparato geral do prédio. Então, eu começo lá em cima, eu gosto de começar por cima, tá? Eu começo lá em cima na cobertura e vou descendo as escadas até chegar garagem, subsolo, pilotis, área comum, e identificando. Como que isso vai ser registrado? A gente registra por meio de fotos, né? A gente pode registrar por meio de fotos e, além disso, anotações feitas durante a inspeção. E depois, o resultado dessa inspeção toda é um laudo de engenharia, um laudo, algumas pessoas estão chamando de LIT, algumas pessoas estão chamando... Como que é lá no Rio? É LIT também? Não. Laudo de inspeção? Lá é autovistoria. Autovistoria, em cada lugar tem uma nomenclatura. E aí você vai ter um diagnóstico geral do prédio. Importante. Assim como você vai ao médico e o médico, às vezes, não consegue dar um diagnóstico para um problema que você tem, ele vai pedir um exame complementar, isso também pode acontecer na inspeção predial. Eu posso fazer a inspeção, olha, eu vi esse cenário, eu vi, por exemplo, uma infiltração, mas eu não consigo precisar o local que é aquela infiltração sem fazer um ensaio complementar, que no caso, fazendo uma associação com a medicina, vai ser um exame complementar, que nesse caso vai ser um teste de estanqueidade. Então, basicamente, de uma forma bem resumida é isso. Uma dúvida que eu vejo que muita gente tem. Qual é a diferença de inspeção e vistoria? Isso aí é uma coisa que Priscila bate na tecla. Meu coração sangar. Vistoria é você caracterizar aquele imóvel. Então, por exemplo, um fotógrafo pode fazer uma vistoria. É você ir no local e registrar como que ele está. Então, eu vou fazer uma vistoria fotográfica sem dar diagnóstico, sem fazer nenhuma análise técnica, somente com o objetivo limitado à constatação daquela condição atual. Então, vistoria é a constatação visual de qualquer situação, seja um problema ou a inexistência de um problema,
onde eu faço um registro de tudo. Já a inspeção, aí sim, eu preciso de um profissional, de novo, habilitado e um profissional capacitado. Essas duas características em uma pessoa, né? Em um profissional, aonde eu vou, de fato, avaliar aquilo. Eu vou ter um olhar técnico. Então, nesse caso, eu preciso de um engenheiro. Então, vistoria, constatação de um fato, caracterização daquela condição. A inspeção, eu já faço um exame mais minucioso para conseguir entender e dar um diagnóstico técnico. O resultado de uma vistoria não é o diagnóstico. O resultado de uma vistoria é a caracterização. O resultado de uma inspeção é um diagnóstico técnico que vai preceder ali um procedimento, uma terapia de correção. Seria isso. Agora, uma pergunta que eu já recebi. Todo prédio precisa passar por uma inspeção predial? E por quê? Todo ser humano precisa passar por um médico? Precisa. Toda pessoa precisa passar um dia na vida para o médico. Ó, eu tô com um neném pequeno. Durante o primeiro ano dele, ele vai precisar ir anualmente ao pediatra. Por quê? Ele vai precisar ir anualmente para o pediatra. Primeiro, nós somos pais de primeira viagem, nós não temos experiência e o médico quer saber se o menino está vivo. O prédio é a mesma coisa. As pessoas mudaram para aquele prédio, elas não têm conhecimento daquele prédio, elas não sabem administrar tecnicamente o prédio. Financeiramente é outros 500, tá? A gente nem entra no mérito. A parte administrativa. Mas elas não sabem administrar tecnicamente aquele novo serzinho que elas receberam. Então, elas vão precisar de um engenheiro. O ideal é que nós tivéssemos a obrigatoriedade de inspeções anuais. Para quê? Para que a gente tenha a certeza que aquele indivíduo está vivo. Porque depois que esse indivíduo prédio começou ali quase ir para o seu estado terminal, não tem muito o que fazer. Só soluções paliativas. Então, o ideal seria, assim como um bebê que precisa de um médico mensalmente, a gente colocar um prédio pelo menos uma vez por ano, ali nos 5 primeiros anos, submetido a um engenheiro, uma avaliação técnica mais minuciosa. Seria isso. Eu respondi? Respondeu. É obrigatório fazer essa inspeção? Então, em alguns estados do Brasil já é obrigatório, que enquadra-se como auto-vistoria, que é o que você falou do Rio de Janeiro. Porém, Minas Gerais, por exemplo, não é obrigatório. Fica a critério dos síndicos, administradores, na verdade, dos moradores, né? Infelizmente, hoje, muitos moradores não enxergam, não valorizam esse serviço. Por quê? Ah, você contratou um engenheiro, ele vai me falar o que eu já sei. Não, você contratou um engenheiro, não foi para falar que existe uma trinca. Você contratou um engenheiro que vai te falar se aquilo de fato é uma trinca, se aquela trinca é ativa ou inativa, ou seja, ela deforma ou ela não deforma, qual que é a causa daquela trinca, daquela fissura, daquela rachadura, e aí você vai dar o diagnóstico e, como consequência, a terapia. Então, não há a obrigatoriedade em vários estados do país. Tem um projeto de lei que foi aprovado, mas ainda ela não saiu, de fato, a obrigatoriedade de se fazer. Espero que saia. Eu não vejo isso hoje no Brasil, infelizmente, que vai caminhar para uma aprovação rápida. A não ser que houvesse uma taxação dos condomínios que não se adequassem. Aí eu acho que andaria mais rápido, que geraria recurso financeiro para o poder público. Mas hoje, o poder público acho que está muito sobrecarregado com as suas próprias demandas para se preocupar com a demanda individual de cada pessoa. Seria basicamente isso. Entendi. O que você avalia numa inspeção predial? Quais são os sistemas que você avalia? E uma pergunta paralela a essa todo engenheiro que se forma na faculdade pode fazer uma inspeção predial? Você falou sobre questão de capacidade e habilidade. Mas eu me formei agora e me acho capaz. É assim que funciona? 2 perguntas. Vamos à primeira pergunta. O que eu avalio de sistemas? Tudo. Então, eu vou avaliar lá em cima na cobertura rufos, telhas, alvenaria, procedimentos da pintura. Eu vou avaliar se o emboço, que é a camada de argamassa, numa linguagem mais leiga, que recobre os blocos. Eu vou avaliar a fixação das telhas, eu vou avaliar o sistema que a telha está fixado, se é adequado ou não é adequado. Nos halls, eu vou verificar se o revestimento cerâmico está aderido ou não está aderido.
se as portas corta-fogo estão reguladas, se não estão reguladas. Vou verificar se os extintores estão dentro do prazo de validade. Vou verificar se foi atendido os critérios de acessibilidade na área das escadas. Se os critérios em relação ao corpo de bombeiro, como, por exemplo, extintores, luminárias de emergência, sinalização das escadas, sinalização dos halls foi atendido. Vou verificar se existe infiltração, se não existe, janela. Então, todos os sistemas empregados dentro do edifício vão ser avaliados. Já a segunda pergunta, sobre recém-formado, eu volto a pergunta para você que está nos assistindo. Você faria uma cirurgia cardíaca com uma pessoa que está fazendo residência? Que não tem uma pessoa por trás auxiliando? Muito complicado você colocar um patrimônio, algo que é de alto valor, na mão de uma pessoa que ainda está no período de residência, como se fosse a residência médica, sabe? Que precisa ali de ter um acompanhamento. Tem exceções? Pode ter exceções. Pode ser uma pessoa que sempre trabalhou na área, sempre fez estágio na área. Pode ter exceções, sim. Não estou falando que não possa ter. Mas eu, da mesma forma que eu não faria uma cirurgia que poderia, por exemplo, no joelho com uma pessoa que faz residência, eu não colocaria um patrimônio meu, que a minha família mora, na mão de uma pessoa que ainda não alcançou a maturidade técnica. Muito bem. O síndico pode ser responsabilizado pela não realização da inspeção predial e como que a inspeção predial pode impactar em questão de seguro da edificação? Tá. Sobre responsabilização, como em vários estados do Brasil ainda não há obrigatoriedade, eles não podem ser responsabilizados. Porém, o síndico responde pela ausência de manutenção. Então, o fato da inspeção predial, ela é um norte para a realização das manutenções prediais. Então, se ela vai nortear e vai direcionar quanto às prioridades, a ausência de uma inspeção predial pode levar ao síndico a cometer uma falha gerencial voltada à parte técnica. Então, sim, ele pode ser responsabilizado. Nesse aspecto, um aspecto bem específico. A segunda pergunta foi? Questão de seguro. Seguro condominial que todo mundo precisa fazer para os seus condomínios. A inspeção predial pode impactar nessa questão do seguro? Somente limitado à parte do corpo de bombeiro. Porque o seguro não cobre tudo. O seguro, vamos supor, eu posso fazer uma inspeção predial num prédio e eu vou ter a constatação do prédio com um diagnóstico. E aí aconteceu um problema no prédio onde eu precisei acionar o seguro negou. Eu posso usar o meu laudo de inspeção técnica para demonstrar que o problema ele não é anterior ao laudo de inspeção, ou ele não existia durante a elaboração do laudo de inspeção. Então, ele pode ser uma ferramenta de justificativa para solicitar uma apólice de seguro. Quando a gente fala de corpo de bombeiro, é uma coisa que eu bato muito na tecla com os síndicos, administradores. Um dos principais itens que faz com que o condomínio não consiga solicitar o seguro, primeiro, é o valor do seguro, o que ele cobre, né? Então, vou dar exemplo do meu prédio. Teve um problema no apartamento da cobertura, onde a empresa que estava fazendo a manutenção de fachada, vou falar igual os YouTube, supostamente, falou que deixou uma garrafa PET, supostamente, e essa garrafa, ela entrou na tubulação e teve um retorno de água. Isso aconteceu? Supostamente, ao proprietário da cobertura, aconteceu. Eu não fiz o diagnóstico, mas esse foi o motivo que a pessoa falou que deu o retorno e lá inundou o apartamento dela. Enfim, o seguro foi acionado. Tinha vários erros do seguro. Primeiro, a apólice não cobria infiltração e nem inundação. A apólice foi feita posterior ao acontecido. O prédio estava sem seguro. Não. Claro que não vai cobrir, né? E terceiro, o cara inspecionou e entendeu que foi uma falha humana. Contestável, mas a gente tinha outros 2 pilares que eram, de fato, plausíveis. Então, a gente não tinha muito o que fazer ali, né? Então, nesse caso, o seguro não cobriu. Pagou-se o seguro mensalmente, o seguro não cobriu. Justo? Não sei. Houve um erro gerencial, sim, do síndico em relação à apólice do seguro, que foi feita posterior ao ocorrido. Mas o que pode deixar de cobrir
se a apólice cobre aquele dano que aconteceu, então se cobre infiltração, se cobre inundação, se cobre entupimento, se cobre panes elétricas, então precisa ver a apólice do seguro. Não está limitado a existir ou não existir uma inspeção técnica. E da parte de Corpo de Bombeiro, o fato de não ter o AVCB revisado, atualizado, o AVCB é auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, onde o Corpo de Bombeiro valida, chancela que aquele empreendimento está dentro dos parâmetros exigidos pelas instruções técnicas do Corpo de Bombeiro de cada estado, tá? É isso que é o auto de vistoria de Corpo de Bombeiro, do Corpo de Bombeiros. Não atendeu, então deu um incêndio na área comum. O Corpo de Bombeiro, o seguro não cobre, porque você não tem o auto de vistoria validado, né, chancelado. Então, a inspeção em si não invalida a apólice. O que invalida a apólice é a própria apólice, como também a inexistência de um auto de vistoria. Entendi. Você está falando da questão da documentação do Corpo de Bombeiro. Na inspeção predial, vocês também avaliam a documentação que o condomínio tem ou que falta e vocês colocam isso no documento de alguma forma? Quando tem, né? Porque não sei o que acontece, que os condomínios não têm documentação. Na verdade, eu sei. As consultoras não entregam, muitas consultoras não entregam. Ou quando entrega para o primeiro síndico, o síndico some com o documento e já era e não tem mais documento nenhum. Sim, a gente avalia toda a parte documental quando entrega, e quando não entrega, a gente faz a observação que não foram entregues as documentações e não tem o que avaliar. Então, a avaliação vai ser limitada à condição visual constatada no local. E a gente sai da análise documental. Quando tem a documentação, inclui-se na análise técnica a análise documental. Né? Aí, claro que vai ter um laudo muito mais robusto, muito mais técnico, com muito mais embasamento, uma boa gestão condominial voltada à parte técnica. Agora, uma pergunta polêmica sobre isso. Eu vejo que muitos síndicos deixam de fazer a inspeção predial por conta de custo. Quanto custa, mais ou menos, um laudo de inspeção predial? Como que a Alon avalia isso? E você acha que é um motivo para deixar de realizar a inspeção predial? Recentemente eu fiz até um videozinho no meu Instagram falando sobre o valor que se paga para fazer o recebimento de apartamento, né? Então vamos lá, vamos fazer uma conta de padaria básica, tá? Vou pegar minha calculadora. Precisa mais ser engenheira, mas eu não sou calculadora. Vamos lá, fazer uma conta de padaria, tá? De padaria. Uma RT hoje, ela custa ali, se eu for até uns 5 mil reais de contrato, ela vai custar uns 120 reais. Eu vou colocar 100, acho que é 100 reais, se não me engano. 100 reais. 103 horas. 103. Lá no escritório são 2 engenheiros, o que inspeciona mais o que elabora o laudo. Então, são 2 RTs. Beleza. Deslocamento. Eu sou de Belo Horizonte. Então, o meu escritório está no Funcionários. Se eu vou fazer a inspeção lá em Contagem, eu vou gastar de Uber para ir e voltar, 60 para ir, mais 60 para voltar, mais 120. Né? Ok. Eu vou ter um engenheiro que vai fazer a análise de campo. Então, nesse custo que eu falei até agora, nós estamos falando de R$326. Priscila, baixíssimo. Concordo com você. Baixíssimo, entre aspas. R$326 só de custo inicial. Então, eu vou gastar ali um prédio, 5 pavimentos. Desses 5 pavimentos, 2 apartamentos por andar. Área comum não existe, eu tenho somente 2 níveis de garagem. Então, eu tenho ali 7 pavimentos totais, mais a região da cobertura. 8 pavimentos. Eu vou gastar uma manhã para poder fazer a vistoria, quase o dia todo. Então, vamos colocar 8 horas. 8 horas de trabalho. Para poder elaborar um laudo desse, eu vou gastar de 3 a 4 dias. Então, vão ser 8 vezes 4, que eu vou usar para poder fazer 32, mais as 8 horas que eu gastei. Eu vou gastar 40 horas. 40 horas, isso é uma semana. Uma semana de trabalho, tá? Uma semana de trabalho. Então, lembrando do meu custo lá que eu acabei de falar com vocês. Uma semana de trabalho. Se eu colocar que um engenheiro recebe R$100 a hora, vai ser um laudo de R$4.000. O engenheiro recebendo R$100 a hora, que não é um valor praticado no mercado, tá? Mas o engenheiro está custando R$100 a hora. Engenheiro com valor baixo, tá? Muito baixo, por sinal.
Vou até melhorar isso aqui. 40 vezes, vou colocar R$180 a hora. 7.200 para fazer uma inspeção como essa. As pessoas acham caro. Aí vou colocar mais os 320, mais o imposto, vezes 1,18, que é o imposto do escritório. Dá R$8.873. R$8.873 são 10 apartamentos. Dividido por 10 apartamentos, dá R$887 por apartamento. Vamos supor que você vai pagar 887 em 2 parcelas. Então, cada apartamento vai pagar por mês 443 durante 2 meses. É caro? Não acho. Por que não acho caro? R$443 por apartamento durante os 2 meses ali, a entrada mais o mês da entrega, isso representa nada em relação ao custo total do empreendimento. Se eu for considerar que o apartamento custa, vou colocar aí R$500 para apartamento, tá? O apartamento custa R$350 mil. O apartamento custa R$350 mil. Dividido pelos... uma porcentagem, a gente está falando de nem 1% do valor do imóvel. Então, vale a pena contratar? Vale a pena contratar. Ah, mas eu encontrei uma pessoa que faz por R$2.000. Vai com Deus. Possivelmente, essa pessoa não... Tem alguma coisa aí. A pessoa não sabe fazer conta, a pessoa está começando o mercado agora e quer colocar um valor mais baixo para poder alcançar o mercado. A pessoa não tem algumas ferramentas. Porque, gente, R$180, R$150 a hora, estou falando só da hora, mas eu tenho custo com equipamento, custo com todos os equipamentos que a gente tem no escritório, a gente tem equipamentos caros. Então, é complicada essa resposta, né? Falando de equipamentos, aproveitando esse gancho, como que você acha que os equipamentos, inclusive a inteligência artificial, ajuda na inspeção predial? Ela pode criar um roteiro, um bom roteiro. Você vai contar a história do prédio e vai criar um bom roteiro de inspeção. É uma boa ferramenta. Ele corrige muito bem português. Ó, adoro usar. Então, vai te ajudar muito bem na correção de português, a deixar uma linguagem mais coloquial para as pessoas que vão ler o seu documento. Ele não vai substituir a análise técnica, de forma nenhuma. Ele vai auxiliar na escrita, ele vai auxiliar na forma de repassar a informação, mas ele não substitui de forma nenhuma a avaliação humana, técnica do profissional. Isso é uma coisa para deixar claro. Inteligência artificial é muito legal, desde que usada com seus... com filtro. Como tudo na vida, né? Com um bom filtro, aí você consegue utilizar muito bem. Vamos supor, eu sou moradora de um prédio. Eu quero que seja realizada a inspeção predial. O meu síndico não quer. Eu posso solicitar essa inspeção predial à parte? Do prédio? Não. Porque o morador, ele não responde pela área comum. A área comum quem é responsável por essa área é o síndico, juridicamente falando, né? Então, o síndico que é o responsável legal, criminal, cível daquele empreendimento. Então, é a mesma coisa de o síndico quer fazer uma inspeção e entrar no seu apartamento. Dentro do seu apartamento, o chefe master lá é você. Então, ninguém pode entrar. A mesma coisa funciona no condomínio. Tem que ser uma coisa comum a todos, que todos estejam cientes. Tem exceção. Tem um problema do condomínio que está afetando meu apartamento. Eu posso fazer uma inspeção pontual referente àquele item para poder demonstrar a responsabilidade em relação àquela anomalia. É obrigatório fazer inspeção dentro dos apartamentos? Não é obrigatório. E nem com a lei, o projeto de lei que está saindo, vai se tornar obrigatório. E nem no Rio de Janeiro é obrigatório nos apartamentos. Por mais que o apartamento possa interferir na área comum, ainda não é obrigatório. E eu acho que nem vai ser. Para encerrar nosso bate-papo, uma mensagem para os síndicos e administradores em relação à inspeção predial. Síndico, administradores, contratar uma inspeção predial diz muito mais sobre a sua boa administração do que a parte do serviço de engenharia em si. Porque quando você contrata uma inspeção
predial, uma inspeção técnica do empreendimento, você vai ter um diagnóstico preciso de todas as manifestações patológicas, você vai ter uma condução de, olha, eu preciso entender qual que é esse problema, quais são os próximos passos em relação à sua administração, à sua gestão condominial, e também vai ser uma boa diretriz de priorização, porque no laudo de inspeção técnica predial, você vai ter a ordem de prioridade das atividades necessárias para as manutenções preventivas e manutenções corretivas. Então, você vai conseguir direcionar a verba e direcionar a sua parte de planejamento técnico, planejamento estratégico do empreendimento, com base nessa documentação. Muito bom. Muito obrigada por hoje, gente. É isso. A gente fica por aqui. Até o próximo. Tchau!